Hoje é domingo de milagres urgentes, um dia que ecoa com a promessa divina e a urgência da intervenção celestial. Levanta-te agora, alma sedenta, e sinta o pulsar inconfundível de um domingo que não é como os outros, um dia marcado pela intervenção divina e pela urgência dos milagres. Hoje, você vai experimentar a força inabalável do Eterno rompendo as amarras invisíveis que te prendem. A luz divina perfurando a escuridão que insiste em te cercar. Sente o peso das correntes que se arrastam em seus calcanhares, o frio das portas que se fecharam diante dos seus sonhos, a opressão das vozes que sussurram a desesperança. Não desvie o olhar, não se afaste deste chamado, pois a jornada que se inicia agora é a do seu milagre urgente, a da sua provisão imediata. Continue até o fim, com o coração aberto, a mente receptiva e a fé ardendo. Você tem caminhado por vales sombrios e desolados, onde a angústia se tornou sua companheira constante e a escassez uma sombra persistente e avassaladora. As ataduras do medo apertam seu peito, sufocando a voz da sua esperança. As portas da oportunidade parecem seladas com um lacre de desilusão, e a provisão que você tanto anseia parece um eco distante no deserto da sua alma. Quantas vezes você se viu diante de muralhas intransponíveis, com a sensação de que cada passo é um esforço sobre-humano e cada fôlego um ato de resistência? O peso da dívida esmagadora, a dor da enfermidade crônica, a frieza dos relacionamentos quebrados, a estagnação que aprisiona seu potencial e sua alegria. Tudo isso é uma corrente, um grilhão que impede o seu voo. Você sente essa dor profunda, essa asfixia que rouba sua paz interior. É a prisão que se manifesta em cada área da sua vida, uma fortaleza erguida não por pedras, mas por desânimo, desesperança e descrença. É um cativeiro invisível, mas real, que tem roubado sua paz, sua saúde, sua prosperidade e até mesmo a sua capacidade de sonhar. Mas hoje, nesta hora santa e propícia, erguemos um clamor que ecoa nos céus e estremece os fundamentos da terra. Um clamor que não aceita mais a prisão, que não se conforma com a escassez, que não se curva à doença, que não tolera a miséria espiritual ou material que tenta te sufocar. Ó Senhor, poderoso e glorioso, que a tua voz, que criou o universo do nada com uma palavra, se manifeste agora em toda a sua plenitude. Que a tua mão invencível toque e desfaça cada cadeado, cada corrente, cada barreira intransponível que se levantou malignamente contra teus filhos. Rompe, Pai, rompe com a força avassaladora do teu Espírito. Que a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido e oprimido de sua alma, revelando a luz divina. Efatá, Efatá, Efatá. E se abram as portas da sua mente para a sabedoria divina, para a clareza que dissipa toda e qualquer confusão. Que se abram os seus ouvidos para a voz do Mestre, que te chama para fora da caverna do isolamento e da desesperança, para a liberdade plena. Que se abram os seus olhos para ver as oportunidades que o céu já preparou para você, para enxergar a provisão que está à sua espera, oculta apenas pela névoa da dúvida e da descrença. Que se abram as comportas do céu sobre sua vida, derramando uma chuva torrencial de bênçãos, de milagres extraordinários e de renovo espiritual e material. Não é mais tempo de esperar, é tempo de receber com gratidão. Efatá, abre-te agora. Sinta a terra tremer sob seus pés, não em pavor, mas em antecipação de algo grandioso. Visualize a luz divina penetrando suas sombras mais profundas, dissipando cada espectro de medo, cada vestígio de angústia que te oprimia. As correntes que antes pareciam indestrutíveis agora se estilhaçam em 1000 pedaços, caindo ao chão com um som que ecoa a sua liberdade recém-conquistada.
As portas que pareciam intransponíveis agora giram sobre dobradiças celestiais, revelando um caminho novo, um horizonte sem limites para a sua vida. A escuridão recua e se dissipa, como a noite diante do sol nascente que irrompe no horizonte. E em seu lugar, a glória de Deus irradia poderosamente, preenchendo cada espaço, cada vazio existencial. Este é o momento decisivo. Este é o instante glorioso em que a intervenção divina se torna sua realidade palpável e inquestionável para a sua total libertação. Efatá, Efatá, Efatá. A prisão se quebra, a provisão se manifesta. Como está escrito em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é uma promessa vazia, mas uma realidade que se manifesta agora, em sua vida, em cada célula do seu ser. Sinta o peso sair de seus ombros, a respiração fluir sem esforço, o coração se encher de uma alegria que há muito tempo não sentia, uma alegria genuína e duradoura. As cadeias da escassez se partem em 1000 pedaços, e a provisão imediata, abundante e sem limites inunda sua vida de forma sobrenatural. Não é um gotejar, mas um rio caudaloso de bênçãos que arrasta consigo toda a miséria, toda a falta, toda a necessidade que te afligia. A saúde é restaurada completamente, as finanças são multiplicadas exponencialmente, os relacionamentos são curados e fortalecidos, o propósito de vida é revelado com clareza. Efatá, a liberdade te alcança plenamente. Você não está mais sozinho nessa jornada de fé e transformação. Nos elevamos juntos em uma só voz para testemunhar a grandeza do Deus que opera milagres urgentes e sobrenaturais. A prisão da doença se desfaz e a vitalidade do corpo é restaurada. A prisão da dívida é aniquilada e as portas da abundância se escancaram para você. A prisão da tristeza é desfeita e a alegria transborda em seu ser, inundando cada canto. Este é o domingo da sua virada, o dia em que o impossível se curva diante do poder do Altíssimo, do Deus que tudo pode. Não há mais lugar para a dúvida, para a incredulidade, para a procrastinação em sua vida. O tempo da colheita chegou, e a sua colheita é de milagres extraordinários e de provisão imediata, abundante e gloriosa. Efatá, Efatá, Efatá. Receba agora. Agora, com cada fibra do seu ser, com cada batida do seu coração, posicione-se para receber o que o céu já liberou. Não apenas peça, mas creia com todo o seu entendimento que já é seu, que já se manifesta. A fé é a chave mestra que destranca os tesouros celestiais e libera o impossível. O que antes era uma barreira intransponível, agora é uma ponte sólida para a sua vitória. O que antes era um deserto árido, agora é um oásis de vida e abundância. A provisão que você clamou com lágrimas, o milagre que você esperou com fervor, a libertação que você sonhou intensamente, tudo isso é derramado sobre você, neste exato momento, neste instante sagrado. É um fluir contínuo, uma torrente de bênçãos que transforma sua realidade de dentro para fora, de fora para dentro, em todas as dimensões. Sua vida é um testemunho vivo e inegável do poder de Efatá. Efatá, sua vida se transforma radicalmente. Entregue-se por completo a esta nova e gloriosa realidade de liberdade e provisão. Deixe que a gratidão inunda sua alma e que a esperança seja o farol que guia seus passos daqui em diante, iluminando cada caminho. Rompa com o passado de limitações, com as memórias de dor, com as vozes de derrota que tentaram te calar. Erga sua cabeça com dignidade, respire fundo o ar puro da liberdade e caminhe em direção ao futuro que Deus desenhou para você, um futuro de plenitude, de abundância e de paz inabalável. Não há mais prisão para você, não há mais escassez. A provisão é sua, a liberdade é sua,
O milagre é seu, para a glória do Altíssimo. Efatá, efatá, efatá. A provisão te alcança e te transborda. Agora, erga sua voz e proclame com toda a força da sua fé, com toda a convicção do seu espírito. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, minhas cadeias se rompem. Efatá, a provisão me inunda. Efatá, minha vida é livre e abundante. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida. Um testemunho vivo do poder que se manifesta quando você se entrega ao chamado divino e crê sem reservas. Que assim seja, e que a glória de Deus se manifeste em cada área do seu ser, para todo o sempre. Amém. A jornada da fé, meus amados, não é um passeio por campos floridos sem desafios. É uma travessia que exige coragem, persistência e, acima de tudo, uma fé inabalável. O termo efatá, proferido por Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34, para um homem surdo e com dificuldades na fala, não foi apenas uma palavra, mas um decreto divino, uma liberação de poder que transcendeu as barreiras físicas e espirituais. Aquele homem, que vivia em um mundo de silêncio e isolamento, experimentou o toque transformador do Mestre. Seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele pôde pela primeira vez ouvir e falar claramente. Este milagre não foi um evento isolado na história, mas um padrão, um modelo para o que Deus deseja fazer em sua vida hoje. Ele deseja abrir o que está fechado, soltar o que está preso e liberar o que está retido. Pense nas prisões invisíveis que nos cercam. Não são grades de ferro ou celas de concreto, mas sim as amarras da mente, as fortalezas emocionais, os ciclos de pobreza e doença que se repetem de geração em geração. A Bíblia nos fala, em 2 Coríntios 10:4-5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estas fortalezas são as barreiras que impedem a manifestação plena da glória de Deus em sua vida. São as vozes que sussurram que você não é capaz, que você não merece, que sua situação não tem solução. São as memórias de fracassos passados que te paralisam no presente. A escassez, por exemplo, não é apenas a falta de dinheiro ou bens materiais. É uma mentalidade, um espírito de pobreza que se instala e te impede de ver as oportunidades, de agir com ousadia, de crer na provisão divina. Quantos vivem aprisionados pela escassez, mesmo tendo potencial ilimitado? Eles veem portas fechadas onde Deus abriu caminhos. Eles veem limites onde Deus estabeleceu a abundância. A provisão imediata, que é a essência do que proclamamos hoje, não é apenas um desejo, mas um direito daqueles que creem. Filipenses 4:19 nos assegura: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Esta não é uma promessa vaga, mas uma declaração de soberania divina sobre cada carência em sua vida. A enfermidade crônica, o mal-estar que te acompanha dia após dia, também é uma prisão. O corpo, templo do Espírito Santo, sofre sob o jugo da doença, roubando a vitalidade e a alegria. Mas Isaías 53:5 nos lembra: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura não é uma possibilidade distante, mas uma herança conquistada na cruz. É tempo de efatá sobre o seu corpo, sobre cada célula, cada órgão, cada sistema. Que a vida de Cristo flua e restaure o que foi corrompido. Que a saúde plena se manifeste em você agora. Os relacionamentos quebrados,
As feridas emocionais que sangram em sua alma são prisões que te impedem de amar e ser amado plenamente. O perdão, a reconciliação, a restauração da comunhão, tudo isso é parte da libertação que Efatá traz. Mateus 18, 21, 22 nos ensina sobre a importância do perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A libertação não é apenas para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor, para que os laços de amor e respeito sejam restaurados. A estagnação, a sensação de estar parado no tempo, sem progresso, sem direção, é uma das prisões mais sutis e perigosas. Ela rouba o propósito, a paixão, a visão. Mas o Senhor é um Deus de movimento, de avanço, de novos começos. Jeremias 29:11 declara: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Seu futuro não é de estagnação, mas de progresso, de realização. Efatá é o comando que quebra a inércia e te impulsiona para o próximo nível, para a próxima dimensão de seu potencial. O contexto histórico do milagre de Efatá, narrado em Marcos 7, é fascinante e revelador. Jesus estava na região de Decápolis, uma área predominantemente gentia, fora dos centros judaicos tradicionais. Isso mostra que o poder de Deus não está limitado a um grupo seleto ou a um local específico. O homem trazido a Jesus era surdo e tinha um impedimento na fala, o que o tornava duplamente isolado em uma sociedade que dependia fortemente da comunicação oral. Jesus, ao invés de simplesmente proferir uma palavra à distância, levou o homem à parte, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e tocou na sua língua. Estes gestos, embora incomuns, eram cheios de significado. Eles demonstravam uma conexão pessoal, uma intimidade no toque que transmitia não apenas poder, mas também compaixão. O cuspe, para a cultura da época, era visto por alguns como tendo propriedades curativas. O mais importante, porém, foi a palavra Efatá, que significa abre-te. Não foi um pedido, mas um comando, um decreto. Este é o mesmo poder que está disponível para você hoje. A profundidade espiritual de Efatá transcende a cura física. É um chamado para que todas as áreas da nossa vida que estão fechadas se abram para a intervenção divina. Nossos ouvidos espirituais, muitas vezes surdos à voz de Deus, precisam de Efatá. Nossos lábios, muitas vezes mudos para proclamar a verdade ou para louvar, precisam ser soltos. Nossos olhos espirituais, cegos para a realidade do reino de Deus, precisam ver. É sobre a revelação de Deus em sua plenitude. O Salmo 119:18 diz: Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando nossos olhos espirituais se abrem, vemos o mundo sob uma nova perspectiva, percebemos as armadilhas do inimigo e as oportunidades que o céu nos oferece. Efatá é um decreto de desobstrução. Imagine um rio cujas águas estão represadas por barreiras. A água não pode fluir livremente e a vida ao redor começa a murchar. Da mesma forma, as bênçãos de Deus são como um rio que deseja fluir em sua vida, mas muitas vezes encontramos represas invisíveis, a incredulidade, o ressentimento, o medo, a culpa. Efatá vem para romper essas represas, para que o fluxo da graça, da provisão e da paz de Deus possa inundar cada área de sua existência. Não é um gotejar, mas uma torrente, um transbordar. A provisão imediata que proclamamos hoje não é apenas para suprir suas necessidades básicas, mas para te levar a um lugar de abundância e superabundância. Deus não é um Deus de suficiente, mas de mais que suficiente. Em Efésios 3:20, lemos:
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele quer te dar, não apenas o que você precisa, mas o que você sonha, o que você nem sequer ousou pedir. A provisão de Deus é criativa, inesperada, sobrenatural. Ela pode vir de fontes que você jamais imaginou, por caminhos que você nunca trilhou. As implicações da mensagem profética de Efatá para os dias atuais são profundas e urgentes. Vivemos em um tempo de incertezas, onde a ansiedade e o medo parecem dominar os corações de muitos. A economia global é instável, as doenças se espalham, os conflitos sociais e políticos se intensificam. Em meio a este cenário, a voz de Efatá ressoa como um bálsamo, uma esperança, uma certeza. É um lembrete de que, acima de todas as circunstâncias, há um Deus que detém o controle e que tem o poder de abrir caminhos onde não há, de trazer luz onde há escuridão, de manifestar provisão onde há escassez. Primeira aplicação prática. Efatá sobre sua mente. Quantos pensamentos negativos, quantas sementes de dúvida, quantas vozes de derrota têm se alojado em sua mente? Romanos 12:2 nos exorta: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É hora de Efatá sobre sua mente, para que ela seja renovada, para que os pensamentos de Deus, de paz, de prosperidade, de saúde, de vitória, ocupem o lugar da ansiedade e do medo. Comece a declarar a palavra de Deus sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre sua saúde. A mente é o campo de batalha, e Efatá é a espada que corta as mentiras do inimigo. Segunda aplicação prática. Efatá sobre suas finanças. A escassez financeira é uma das maiores prisões para muitas pessoas. Dívidas acumuladas, falta de oportunidades, estagnação profissional. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, e Ele deseja te prosperar para que você seja um canal de bênção. Malaquias 3:10 nos desafia: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Efatá sobre suas finanças significa que as janelas do céu se abrem, que a provisão transborda, que as dívidas são quitadas e que a abundância se manifesta. Comece a semear, a dizimar, a ofertar com alegria e fé, e veja a manifestação do sobrenatural em suas finanças. Terceira aplicação prática. Efatá sobre sua saúde. A doença é um intruso, um ladrão que rouba sua energia e sua qualidade de vida. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Em 3 João 1:2, lemos: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A saúde é um desejo de Deus para seus filhos. Efatá sobre sua saúde significa que a enfermidade não tem mais domínio sobre seu corpo. É tempo de declarar cura, de rejeitar a dor, de expulsar a doença em nome de Jesus. Busque a Deus em oração. Cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo e creia que a cura divina é sua por direito. Quarta aplicação prática. Efatá sobre seus relacionamentos. Muitos vivem em prisões de solidão, de amargura, de conflitos. Mas Deus é um Deus de amor e de reconciliação. Em Colossenses 3:13, somos instruídos: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efatá sobre seus relacionamentos significa que as barreiras do orgulho, do ressentimento e da falta de perdão são derrubadas.
É tempo de restaurar laços, de construir pontes, de amar incondicionalmente. Peça a Deus que te dê sabedoria para lidar com as pessoas, que te ensine a perdoar e a pedir perdão, e que traga paz e harmonia para seus relacionamentos. Quinta aplicação prática: Efatá sobre seu propósito de vida. Muitos se sentem perdidos, sem direção, sem um sentido maior para sua existência. Mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Você não está aqui por acaso. Efatá sobre seu propósito significa que a névoa da confusão se dissipa e a clareza divina ilumina o caminho que Deus preparou para você. É tempo de buscar a Deus, de ouvir a sua voz, de se entregar ao seu plano. Descubra seus dons, seus talentos e coloque-os a serviço do reino. O poder de Efatá não é uma teoria, mas uma realidade que se manifesta quando a fé é ativada. A fé é a moeda do céu, o catalisador que transforma o invisível em visível, o impossível em possível. Hebreus 11:1 nos ensina: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a convicção de que, mesmo sem ver, já é seu. É a certeza de que a palavra proferida por Deus se cumprirá, independentemente das circunstâncias. A fé que move montanhas é a fé que declara Efatá sobre cada prisão. Não é uma fé passiva, que espera que as coisas aconteçam, mas uma fé ativa que age, que proclama, que se posiciona. Jesus disse em Mateus 17:20, Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Um grão de mostarda é minúsculo, mas tem um potencial gigantesco. Sua fé, por menor que pareça, tem o poder de liberar o sobrenatural. Efatá é um convite à ação, um chamado para você sair da sua zona de conforto e entrar na dimensão do milagre. Não espere que as coisas mudem por si só. Posicione-se, declare, creia, haja. Se você está aprisionado pela dívida, comece a planejar sua saída, a buscar sabedoria, a orar por portas abertas. Se você está doente, declare a cura, busque a medicina se for necessário, mas acima de tudo, creia no poder restaurador de Deus. Se seus relacionamentos estão quebrados, dê o primeiro passo em direção à reconciliação. Lembre-se da história de Pedro em Atos 12. Ele estava na prisão, algemado, guardado por soldados, com correntes e portas de ferro. Humanamente não havia saída, mas a igreja orava por ele. E o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu, a luz brilhou na cela, as cadeias caíram de suas mãos e as portas de ferro se abriram por si mesmas. Isso é Efatá em ação. É a intervenção divina que rompe o impossível. Não importa quão fortes sejam suas correntes, quão seladas estejam suas portas, o Efatá de Deus pode quebrá-las. A provisão imediata não significa que você não terá que fazer a sua parte. Significa que Deus fará a parte dele de forma sobrenatural, abrindo caminhos e oportunidades que você jamais imaginou. Em Gênesis 26, lemos sobre Isaque que semeou na terra em tempo de fome e colheu a 100 por 1. Ele não esperou que a provisão caísse do céu sem esforço. Ele semeou. E Deus honrou sua semeadura com uma colheita abundante em meio à escassez. A provisão de Deus muitas vezes vem através da nossa obediência, da nossa fé em ação. Queremos que você comente Efatá nos comentários agora mesmo. Que esta palavra se torne um decreto em sua boca, uma confissão de fé que libera o poder de Deus. Compartilhe esta fé com alguém que você sabe que está precisando de um milagre urgente, de uma quebra de prisões, de uma provisão imediata. Seja um canal de bênção,
um portador de esperança. A cada repetição de Efatá, sinta a força dessa palavra penetrando em seu espírito, desfazendo os nós, desatando os laços, abrindo as comportas. É uma palavra de poder, uma palavra de libertação, uma palavra de provisão. Ela ecoa desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, atravessando séculos e culturas, mantendo seu poder inalterado. O mesmo Deus que proferiu Efatá sobre o surdo-mudo é o Deus que está aqui, agora, proferindo Efatá sobre sua vida. Não há prisão que resista ao poder de Efatá, seja a prisão da doença, a prisão da dívida, a prisão da solidão, a prisão do vício, a prisão da depressão, a prisão da procrastinação, a prisão do medo. Cada uma dessas cadeias invisíveis está sendo quebrada neste exato momento. Sinta a leveza, sinta a liberdade, sinta a alegria que irrompe em seu ser. É um alívio que vem do céu, uma paz que excede todo o entendimento. A provisão imediata é uma manifestação da fidelidade de Deus. Ele não apenas promete, ele cumpre. Ele não apenas fala, ele age. Ele não apenas ouve, ele responde. Em Deuteronômio 28:12, lemos: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Esta é a promessa de provisão que te tira da posição de devedor e te coloca na posição de credor, de abençoador. Este é o tempo de transição, o tempo de virada. Os ciclos de escassez e dor estão sendo quebrados. As trinchas invisíveis que te impediam de avançar estão sendo preenchidas. As portas do céu estão se abrindo sobre sua vida, derramando uma chuva torrencial de bênçãos. Não é uma chuva fina, mas um dilúvio de provisão, de cura, de libertação, de alegria. Efatá, Efatá, Efatá. Visualize a glória de Deus inundando sua casa, seu trabalho, sua família. Imagine as portas da oportunidade se escancarando diante de você, revelando um caminho novo e próspero. Sinta a saúde e a vitalidade fluindo em suas veias, expulsando toda a enfermidade. Veja seus relacionamentos sendo restaurados, cheios de amor e harmonia. Sinta a paz inabalável preenchendo cada canto do seu ser, dissipando toda a ansiedade e todo o medo. Este é o seu domingo de milagres urgentes. Não é um dia qualquer. É um dia divinamente marcado para a sua libertação e para a sua provisão. Não deixe que a dúvida te roube este momento. Não permita que a incredulidade te impeça de receber. Abra seu coração, abra sua mente, abra seu espírito para o que Deus está fazendo agora. O que você tem esperado? Qual é o seu milagre urgente? Qual é a prisão que você deseja ver quebrada? Qual é a provisão que você anseia? Clame Efatá sobre cada uma dessas áreas. Seja específico em suas orações, em suas declarações. O Deus que ouve e responde está atento à sua voz. A história está cheia de exemplos de pessoas que experimentaram o poder de Efatá. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu as águas se abrirem. Josué, diante das muralhas de Jericó, viu-as caírem. Elias, diante da seca, viu a chuva vir. Pedro, diante da prisão, viu as correntes caírem. Ester, diante da ameaça de extermínio, viu seu povo ser salvo. Todos eles clamaram, creram e viram o impossível se tornar realidade. E você não é diferente. O mesmo Deus que operou na vida deles, opera na sua vida hoje. A libertação não é apenas um evento, mas um processo contínuo de caminhar em novidade de vida. Uma vez que as prisões são quebradas, é sua responsabilidade não permitir que elas se reergam. Mantenha sua mente renovada pela palavra de Deus. Mantenha sua fé ativa através da oração e da adoração. Mantenha seu coração cheio de gratidão. A provisão não é apenas para o seu consumo,
mas para que você seja um abençoador. Quando Deus te prospera, Ele o faz para que você possa ser generoso, para que possa ajudar os necessitados, para que possa investir no reino. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo escreve: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. A provisão de Deus te capacita a ser um agente de transformação no mundo. Este é o tempo de romper com os ciclos de escassez, de doença, de frustração que tem se repetido em sua vida e na vida de sua família. É tempo de estabelecer um novo padrão, um padrão de abundância, de saúde, de paz e de vitória. Efatá é a palavra que sela este novo ciclo, que abre as portas para uma nova estação. Não se prenda ao que foi, ao que não deu certo, às decepções do passado. Olhe para a frente, para o futuro glorioso que Deus tem para você. O Salmo 35 diz: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua manhã de alegria chegou, sua manhã de libertação chegou, sua manhã de provisão chegou. Efatá, 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 sinta o calor da presença de Deus te envolvendo, te fortalecendo, te capacitando. Sinta o poder do Espírito Santo fluindo através de você, ativando dons, revelando verdades e impulsionando-o para um novo nível de fé e ousadia. Não há limites para o que Deus pode fazer em sua vida, através de sua vida, quando você se entrega por completo a Ele. Este é um chamado profético para que você se levante e assuma a sua posição de filho e filha do Altíssimo, herdeiro das promessas, co-herdeiro com Cristo. Você foi criado para a liberdade, para a abundância, para a glória. Não aceite menos do que aquilo que Deus já te deu. A cada respiração, declare Efatá. A cada passo, proclame Efatá. Em cada desafio, confesse Efatá. Que esta palavra se torne um mantra em seu coração, uma verdade inegável em sua alma. Ela é a chave para destravar o sobrenatural em sua vida. Lembre-se da mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5. Ela havia sofrido por 12 anos, gastado tudo o que tinha e piorado. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela não se conformou com a sua prisão. Ela disse: Se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E ela agiu. Ela se espremeu na multidão, tocou na orla do manto de Jesus e imediatamente sentiu a cura em seu corpo. Jesus sentiu o poder que dele saíra e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. A fé dela ativou o Efatá sobre sua enfermidade. Sua fé hoje pode ativar o Efatá sobre sua situação. Não se contente com migalhas quando o banquete está preparado. Não se contente com a escassez quando a abundância é sua por direito. Não se contente com a doença quando a cura é sua herança. Não se contente com a prisão quando a liberdade foi conquistada para você na cruz. Efatá é a palavra que libera o potencial ilimitado de Deus em sua vida. É a palavra que ativa os milagres urgentes. É a palavra que manifesta a provisão imediata. É a palavra que quebra todas as correntes e abre todas as portas. Este momento é sagrado. Este é o seu Kairos, o tempo oportuno de Deus. Não o desperdice. Não o ignore. Não o subestime. Abrace-o com todo o seu ser. Deixe que a palavra Efatá ressoe em cada fibra do seu corpo, em cada célula do seu ser, em cada canto da sua alma. O que você está esperando? O que te impede de receber? Solte o que te prende. Abandone a incredulidade. Rejeite o medo. Abrace a fé. Efatá, que as portas da sua mente se abram para a sabedoria divina. Que os seus ouvidos se abram para a voz do Mestre. Que os seus olhos se abram para as oportunidades e a provisão.
Que as comportas do céu se abram sobre sua vida, derramando uma chuva torrencial de bênçãos. A provisão não é apenas material. É provisão de paz, de alegria, de sabedoria, de propósito, de relacionamentos saudáveis. É uma provisão completa, que abrange todas as áreas da sua vida. É a plenitude de Deus manifestada em você. Efatá, Efatá, Efatá. Sua vida não será mais a mesma depois deste domingo. Uma nova história começa a ser escrita. Uma história de liberdade, de abundância, de milagres. Você é um testemunho vivo do poder de Deus, uma prova inegável de que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Que a glória de Deus se manifeste em cada passo que você der, em cada palavra que você proferir, em cada decisão que você tomar. Que sua vida seja um farol de esperança para aqueles que ainda estão presos, um exemplo do que Deus pode fazer quando um coração se abre e clama, Efatá. Não se cale, não se esconda, levante-se e brilhe, pois a sua luz chegou. A glória do Senhor nasceu sobre você. Isaías 60:1 diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Este é o seu tempo de resplandecer. Efatá, a prisão se quebra, a provisão se manifesta, a liberdade te alcança plenamente. Sua vida se transforma radicalmente. A provisão te alcança e te transborda. Que a palavra Efatá seja a sua declaração diária, a sua confissão de fé, o seu grito de vitória. Que ela te lembre do poder que reside em você, do Deus que te libertou e te prosperou. Que assim seja e que a glória de Deus se manifeste em cada área do seu ser, para todo o sempre. Amém.